Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o sangue do dragão, a casa Targaryen. Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva no canal. Outra coisa é que se você não acompanha a gente nas nossas redes sociais, peço para que você faça isso. Você vai encontrar todos os links na descrição desse vídeo aqui. Além do mais, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, saiba que esta é a 8ª parte, portanto temos 7 partes para você conseguir acompanhar aí os nossos vídeos. A gente está falando sobre todos os reis Targaryen. No vídeo de hoje, inclusive, eu vou falar sobre o 17º e último rei Targaryen. Como eu disse para vocês no vídeo passado, em 262 depois da conquista, o Jaehaerys II acabou morrendo de causas naturais. Portanto, em 262 depois da conquista, também Aerys II de seu nome ascende ao Trono de Ferro, aos 18 anos de idade inclusive. O Aerys, quando ele chega até o Trono de Ferro, ele tinha 18 anos, como eu acabei de dizer, mas ele era um jovem extremamente vigoroso, um cara bonito, um cara forte, um cara que vinha inclusive de uma guerra. Ele participou de uma guerra junto com os dois melhores amigos dele, o Steffon Baratheon e o Tywin Lannister. Esses dois aí estavam acompanhando ele numa guerra chamada Guerra dos Reis das Nove Moedas, também conhecido como a Quinta Rebelião Blackfyre, que eu contei para vocês no vídeo passado. Nessa guerra aí, eles se cobriram em glórias e então o Aerys ele estava pronto, teoricamente, para ser um rei. Ele não era nem um pouco louco, ele não era nem um pouco estranho. Ele tinha alguns resquícios que lembravam alguma coisa do Aegon, por exemplo, o Aegon o Indigno, mas algo que não era para se preocupar naquele momento. Então, ele ascendeu até o Trono de Ferro e daí todo mundo falou, legal, a gente vai ter um rei massa agora. O interessante é que quando, no mesmo dia em que o Aerys foi coroado, nascia em Ponta Tempestade um menino de cabelos negros chamado Robert. Já no norte, também no mesmo dia, nascia um novo Stark, que ganharia o nome de Brandon. Um ano depois, inclusive, outro Stark chegaria até o mundo de Game of Thrones e ganharia o nome de Eddard. Essas 3 crianças que acabaram de nascer praticamente, elas teriam uma importância muito grande dentro do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, e vocês já devem imaginar. O legal é que quando o Aerys ascendeu até o Trono de Ferro, ele tinha o objetivo de se tornar o maior rei que o Westeros já viu. Então ele tinha muitos planos. Ele inclusive dissolveu todo o Pequeno Conselho. O Pequeno Conselho era do pai dele, mas o pai dele não tinha modificado o Pequeno Conselho do avô dele, o Aegon V, também conhecido como o Improvável. Ele então dissolveu todo aquele pequeno conselho que era formado de pessoas experientes e velhas. Ele tirou todo mundo e colocou gente da geração dele, as pessoas jovens que ele acreditava que seriam boas pessoas para ficar no pequeno conselho, que foi uma decisão acertada. Só que mais acertada ainda foi o cargo de mão do rei. O Aerys deu o cargo de mão do rei para Tywin Lannister. O Tywin era um jovem extremamente promissor, ele tinha 20 anos e dessa forma se tornou a mão mais jovem da história de Westeros. Ele com 20 anos já tinha se cobrido de glórias, ele tinha participado da Guerra dos Reis de Nove Moedas, mas quando ele voltou dessa guerra, ele acabou fazendo da casa Lannister uma casa gigantesca por conta de que ele enfrentou 2 casas rebeldes. Por conta, inclusive, dessas 2 casas rebeldes é que existe uma música chamada As Chuvas de Castamere, e eu vou contar a história disso daí em outro vídeo. Mas o Tywin tinha liderado o exército Lannister contra essas 2 casas e acabou fazendo uma vitória esmagadora. Por conta disso, ele também estava preparado, ele era visto como um homem à altura do cargo. O Aerys ele era um rei bastante entusiasmado, ele gostava muito de fazer planos. Só que ele fazia planos e ele já se desinteressava por eles. Da mesma forma como ele fazia com amantes. Ele tinha muitas amantes. Muitas amantes. Alguns costumavam dizer que ele tinha tantas amantes quanto o Aegon IV, o Indigno. Algo que a gente imagina que não seja verdade, porque o Aegon IV tinha muitas mulheres mesmo. Então, é bem provável que o Aerys não tenha conseguido alcançar o Aegon. Mas ele deve ter chegado perto pelos relatos. Então, ele ia se desinteressando das mulheres e dos planos. Então, quando o Lord Rickard Stark visitou ali Porto Real, ele de repente decidiu que ele gostava do norte. Então ele iria construir uma outra muralha que ficava 500 quilômetros à frente da muralha atual e reivindicar as terras que ficavam entre as duas. Outra vez, ele
começou a se incomodar com o mau cheiro de Porto Real, então ele decidiu criar uma cidade branca, toda feita de mármore e que cheirasse bem. Mas todos esses planos ele acabava jogando fora. Ele botava um plano no papel ou outro, mas não conseguia concretizar. Apesar de tudo isso, o reino conseguiu ali ter uma prosperidade nos primeiros 20 anos do governo de Aerys, e isso se deve ao fato da mão do rei estar trabalhando arduamente. O Tywin foi um homem feito para ser mão do rei, segundo o próprio mestre Pycelle costumava dizer. O Tywin era extremamente habilidoso, então foi o Tywin quem revogou as leis que o Aegon V tinha feito para reduzir os poderes dos Lords. Isso fez com que os Lords gostassem do reinado do Aerys, inclusive. Foi o Tywin quem construiu novas estradas. Ele construiu novas estradas e ele reformou as estradas que já existiam. O Tywin ele começou a fazer novos negócios com as cidades livres, estreitando assim os laços de comércio, fazendo com que Porto Real ganhasse mais dinheiro. Porto Real devia ao Banco de Ferro. O pai do Aerys, o Jaehaerys, ele tinha feito alguns empréstimos e não pagou. Então o Tywin ele pegou o ouro de Rochedo Casterly e pagou toda a dívida. Ele inclusive não cobrou o reino, ele pagou por conta dele mesmo. O Tywin inclusive puniu os padeiros que acabavam colocando serragem ali no pão para fazer com que o pão rendesse mais, e os açougueiros que vendiam a carne como se fosse carne normal, era carne de cavalo, eles vendiam como bife. Inclusive isso talvez possa lembrar a situação do Brasil neste momento agora, com todo mundo falando de papelão. Se o Tywin estivesse no poder, talvez isso não estivesse acontecendo. Apesar de tudo isso, o Tywin não era um cara amado. Na verdade, as pessoas não gostavam muito dele, diziam que ele era extremamente arrogante, mal-humorado, uma pessoa que não era muito fácil de se tratar. O Tywin, inclusive, ele desprezava muito o próprio pai. O nome do pai do Tywin era Tytos, e o Tytos era um cara gordo, desinteressado, infeliz, que ele foi montado pelos vassalos dele. Então, ele era um cara muito fraco e o Tywin detestava o pai dele. O Tywin também não tinha muito apreço pelos irmãos, principalmente o Tygett e o Garyon Lannister. Esses dois ele não gostava de jeito nenhum. Mas a coisa já mudava de figura quando o assunto era Kevan Lannister. Ele gostava do Kevan, era o irmão favorito dele, mas mesmo assim eles eram mais ou menos como amigos. Quem o Tywin realmente amava era a prima dele, a Joanna Lannister. A Joanna e o Tywin, inclusive, em 263, depois da conquista, se casam. Inclusive, muitos dizem que, apesar de que sempre viam um Tywin sério, já conseguiu ver ele, inclusive, gargalhar quando ele estava na presença da Joanna. Então, todo o amor dele era para Joanna, todos os sorrisos dele eram para Joanna. Ele realmente amava muito a mulher e a mulher aparentemente amava muito ele. Algo que não acontecia, por exemplo, no casamento do Aerys. Para quem não sabe, o Aerys e a Rhaella eles foram forçados a se casar pelo, na época, príncipe Jaehaerys. O Jaehaerys ele ouviu dizer que a longa noite voltaria, que com a longa noite os outros voltariam, e que para impedir que os outros reinassem, um herói chamado Azor Ahai, que inclusive eu já falei sobre isso aqui, e você pode conferir aí nos vídeos sugeridos, esse herói Azor Ahai, ele deveria lidar com esses outros. Mas esse herói sairia da linhagem Targaryen, mais precisamente da linhagem do Aerys com a Rhaella. Então ele tratou de unir os dois ali, que não se casaram por amor. E então o casamento deles foi infeliz, eles brigavam muito, eles não gostavam um do outro. Inclusive, como o rei era muito infiel, a rainha acabava se fazendo de cega. Mas ela detestava quando o Aerys ele utilizava as damas de companhia dela como prostitutas. Ela pirava muito por causa disso. Então, toda vez que o Aerys ele pegava alguém, ela ia lá e dispensava essa mulher como dama de companhia. Ela não queria essas mulheres perto dela. Inclusive, uma das mulheres que foram dispensadas foi a Lady Joanna Lannister. Uma coisa que piorou bastante também o relacionamento do Aerys com a Rhaella foi que ela não conseguia dar mais filhos para o Aerys. O Aerys já tinha um filho com ela, o nome desse menino era Rhaegar, mas era necessário que eles tivessem mais filhos, afinal de contas, naquele momento em Westeros a gente tinha apenas 3 Targaryen. A gente tinha o Aerys, a Rhaella e o Rhaegar, e a gente precisava de mais para fazer com que o sangue do dragão continuasse vivo. Então ele precisava de mais filhos, e a Rhaella não conseguia dar esses filhos para o Aerys. Então, ao todo, a Rhaella teve 8 crianças ou natimortas ou abortos. Então, o Aerys inicialmente, inclusive, ele confortava a mulher. Mas depois ele começou a ficar muito puto. E daí ele começou a dizer que, na realidade, aquilo ali era um presente de Deus. Dos deuses, no caso.
porque ele dizia que todos os filhos que a Raela não conseguiu ter, na realidade, eram bastardos, e que os deuses não permitiriam que um bastardo se sentasse no trono de ferro. Então, ele começou a desconfiar cada vez mais da Raela e, inclusive, aprisionou a Raela na Fortaleza Vermelha e não deixava ela sair de lá de maneira alguma, e deixava sempre 2 septãs com ela. Essas 2 septãs, inclusive, dividiam a cama com ela para garantir que ela fosse fiel ao rei. Enquanto isso, em 266, depois da conquista, Tywin e Joanna Lannister têm seus 2 primeiros filhos, um casal de gêmeos, que acabou recebendo o nome de Cersei e Jaime Lannister. Em 267, depois da conquista, Lord Titus Lannister morre, portanto, quem assume é o Tywin. Então ele vai para Rochedo Casterly para cuidar de todas as coisas do pai ali que o pai tinha deixado, e acompanhando sua mão vai o rei. E durante um ano, cerca de um ano, então o reino foi governado de Rochedo Casterly ou Lannisport, que são as sedes ali da casa Lannister. E em 268 eles voltam para Porto Real, mas aí as pessoas começam a perceber que a amizade entre o rei e a mão dele já não é mais a mesma. E se antes o Tywin e o Aerys eles sempre concordavam em praticamente tudo, o Aerys agora começava a discordar dele em algumas coisas. Isso porque o Aerys começou a ouvir boatos de que as pessoas do reino estavam dizendo que quem realmente governava o reino era a mão do rei e não o rei. E ele ficava absolutamente puto com isso, porque afinal de contas ele era o rei. Inclusive ele começou a ouvir alguns boatos de que o capitão da guarda pessoal da mão do rei, chamado de Ilyn Payne, tinha dito que quem governava o reino era a mão e não o rei. Por conta disso, ele mandou aprisionar o Sir Ilyn Payne, cortar a língua dele com pinças quentes. O Sir Ilyn Payne ele aparece na série, ele aparece nos livros também, e o Joffrey é o responsável por dizer que ele não tem a língua. E agora vocês sabem por que ele perdeu. No torneio que comemorava os 10 anos do governo de Aerys, a Joanna ela foi até Porto Real e levou os gêmeos dela para conhecer o rei, para o rei conhecer eles. Na ocasião, o rei, que já estava bêbado, inclusive, perguntou para Joanna se amamentar as crianças não acabou estragando os seios dela. Todos os que eram inimigos ou rivais de Tywin Lannister adoraram isso, adoraram essa indiscrição do rei, mas a Joanna ficou extremamente humilhada. Tanto que na manhã seguinte, o Tywin ele chegou para o rei querendo se demitir do cargo. O Aerys negou e o Tywin continuou sendo a mão do rei. Em 273, depois da conquista, nasce o terceiro filho do casal Joanna e Tywin Lannister. Contudo, nesse parto, a Joanna acaba morrendo, mas conseguiu dar à luz a uma criança deformada, um anão que tinha a cabeça maior do que o resto do corpo, tinha um corpo bem deformado, perna torta, um olho de cada cor, era quase um monstro, e esse monstro ganhou o nome de Tyrion. Inclusive, na ocasião, o Aerys disse que isso era castigo para o Tywin, porque ele era muito arrogante, que os deuses, então, por conta da arrogância dele, tiraram uma flor do Tywin e deram de presente um monstro. O Tywin, ele rapidamente ficou sabendo disso, o que deixou ele muito puto com o rei, o que só foi fazendo com que a amizade dos dois fosse acabando cada vez mais. Em 274, depois da conquista, a Raela dá à luz então a um menino. Só que esse menino acabou morrendo. O príncipe Jaehaerys, que era o nome dessa criança, acabou morrendo. O rei ficou completamente enfurecido. Em sua fúria, ele culpou a ama por causa da morte do menino, mandou decapitar essa mulher. Depois, ele mudou de ideia. Ele disse que quem na realidade era culpada era uma amante dele. Então, ele falou que essa amante tinha envenenado o príncipe Jaehaerys e mandou matar, torturar até a morte, na realidade, ela e toda a família dela. Na ocasião, todos eles confessaram que realmente eles tinham envenenado o príncipe Jaehaerys. Contudo, cada um deles deu uma versão diferente do que tinha acontecido, portanto, eles não tinham feito isso. O rei Aerys ficou, então, arrependido, e ele decidiu jejuar por 15 dias. Depois que ele jejuou por 15 dias, ele fez uma caminhada, conhecida como Caminhada do Arrependimento, até o Grande Septo de Baelor. Quando ele chegou lá no Septo de Baelor, ele orou, ele rezou para o Sete com um alto septão da época. Quando ele saiu de lá, ele voltou para a Fortaleza Vermelha. Ele afirmou que, a partir daquele dia, ele então seria fiel e se deitaria somente com a esposa dele, a Raela. O engraçado é que um ano depois, ele teve um outro filho, e muitos dizem que os deuses perceberam aí que o Aerys realmente tinha mudado, o que todos realmente afirmam que o Aerys, depois que ele disse que ele só iria se deitar com a mulher dele, foi o que aconteceu, e os deuses então lhe deram um filho. O menino recebeu o nome de Viserys. O Viserys era um príncipe
pequeno, mas muito robusto e saudável. Inclusive, muitos diziam que ele era a criança mais bela que o Westeros já tinha visto. Só que com o nascimento desse menino, o Aerys ficou cada vez mais louco, porque ele tinha medo que o Viserys acabasse morrendo, assim como os outros irmãos e irmãs dele que vieram na frente. Então, ele deixava soldados da guarda real guardando o berço da criança 24 horas por dia. Ninguém tocava no garoto, a menos que o rei permitisse. E eu falo isso incluindo a mãe. A mãe não podia tocar no garoto se o rei não deixasse. Quando o leite da Raela acabou secando, o Aerys então ele insistia para que o provador oficial de comida dele ele tinha que mamar na ama para garantir que ela não tinha passado veneno nos mamilos para matar o garoto. E outra coisa é que quando os presentes começaram a chegar para o príncipe Viserys, o rei Aerys ele recebia todos, amontoava no pátio e tacava fogo, com medo de que os presentes pudessem conter algum tipo de maldição. No mesmo ano, para comemorar o nascimento do príncipe Viserys, então o Tywin ele resolveu dar um torneio, fez um grande torneio em Lannisport. Nesse torneio o rei não quis ir inicialmente, mas depois ele foi convencido a ir. Então ele foi até o torneio em Lannisport. Lá ele aplaudiu vigorosamente o príncipe Rhaegar Targaryen quando o príncipe conseguiu derrubar de suas celas o Tygett e o Garyon Lannister. O Rhaegar ainda conseguiu derrubar da cela o Barristan Selmy, também conhecido como Ousado, que era da guarda real na época. Ele foi inclusive para a final ali do torneio, mas ele acabou perdendo para o lendário cavaleiro, o Arthur Dayne, o Espada da Manhã. Aproveitando o bom humor do Aerys, o Tywin então se aproximou do Aerys, tentou fazer uma reaproximação, e ele tentou convencer o rei de que o Rhaegar já estava na hora de se casar, ele precisava de uma esposa. Então ele ofereceu a filha dele, a Cersei, para o Rhaegar se casar. O Aerys na hora rejeitou, falou: não, o meu filho não vai se casar com a sua filha, porque apesar de você ser um bom servo, você é apenas um servo, e eu não quero meu filho com a filha de um servo meu. Então, o que aconteceu foi que o Tywin falou: bom, já que você não quer então casar os nossos filhos, então, já que o seu filho agora é um cavaleiro, que ele foi recém-ordenado cavaleiro agora, por que você não pega o meu filho Tywin e coloca como escudeiro do seu filho? Isso seria uma honra muito grande para mim. E o Aerys foi e negou isso também. Esse torneio que eu estou falando para vocês, que aconteceu em Lannisport, a gente vê ele na 5ª temporada. Na 5ª temporada, a gente vê a Cersei indo com a amiga dela em um lugarzinho conversar com a Meg e a Han. Inclusive, lá elas ganham as profecias da Cersei, que tem vídeo, inclusive, falando sobre isso, e vocês podem conferir. É nesse torneio que eu estou falando. Foi no torneio de Lannisport, inclusive, a Cersei acreditava que ela iria se casar com o Rhaegar. Foi por isso que ela pergunta para Meg se ela será mulher de um rei. Depois disso aconteceu o desafio de Valdocaso, que eu já falei aqui no canal, portanto eu não vou dar muitos detalhes. Basicamente o desafio de Valdocaso foi quando uma casa chamada Casa Darkling, ela desafiou o reino. E quando ela desafiou o reino, ela acabou capturando o rei Aerys, que ficou lá por cerca de meio ano, retido dentro ali de Valdocaso, um castelo que era muito bem fortificado. O Tywin, inclusive, cercou Valdocaso para tentar recuperar o rei. Algo que teoricamente não deu muito certo, vai dar certo de uma outra forma. Inclusive, o Tywin ele chega um momento em que ele estava muito puto, ele decidiu atacar Valdocaso. E daí todo o pequeno conselho foi contra, falou: não, se você atacar Valdocaso, o Aerys vai morrer, a gente vai perder o nosso rei, a gente não pode atacar. O Tywin falou: bom, talvez o Aerys morra, talvez não, mas se ele morrer, já temos um rei muito melhor aqui. Na ocasião, ele apontou para o príncipe Rhaegar Targaryen. Foi o Sir Barristan Selmy quem se ofereceu para ir lá e conseguir resgatar o rei. Ele entrou em Valdocaso, fez toda uma série de coisas lá, conseguiu resgatar o rei e assim foi vencido o desafio de Valdocaso. Depois do desafio de Valdocaso, o rei ficou cada vez mais louco, então ele não aceitava que ninguém tocasse nele. Porque ninguém tocava nele, ninguém cortava o cabelo dele, ninguém lavava o cabelo dele, ninguém cortava as unhas dele. Então o cabelo dele foi ficando cada vez maior e mais embaraçado. E as unhas dele também foram ficando cada vez maiores, mais grossas, até se tornarem garras amarelas. O rei então ele convocou o Steffon Baratheon, Lorde de Ponta Tempestade, para ir até Volantis e lá encontrar uma mulher de casa nobre que tivesse sangue valeriano. Ele queria essa mulher para se casar com o filho dele, o príncipe Rhaegar. Ele inclusive desejava que quando o Steffon voltasse vitorioso ali, ele conseguisse êxito na busca dele, ele iria tirar Tywin Lannister e colocar Steffon Baratheon como sua mão. O que o Aerys não imaginava é que não daria certo,
que acabou acontecendo é que o Stefan foi até Volantis, mas quando ele voltou, o barco dele naufragou. E ele naufragou muito perto de Ponta Tempestade. Inclusive, na ocasião, o Stefan e a mulher dele acabaram morrendo afogados. E quem estava assistindo a tudo aquilo de Ponta Tempestade eram os dois filhos mais velhos do casal, o Robert e o Stannis Baratheon. O Aerys então trouxe de Pentos um cara chamado Varys. Esse Varys, ele seria usado como espião, ele teria vários passarinhos por Westeros que iriam informar o rei de tudo o que acontecia. O Aerys então foi ficando cada vez mais louco, ele começou a desconfiar inclusive do próprio filho dele, o Rhaegar. Ele dizia que o Rhaegar e o Tywin estavam tramando juntos e que os dois tinham tramado de atacar Valdocaso para que assim então o Lord Darkling matasse o rei e o Rhaegar se tornasse rei e pudesse se casar com a Cersei, algo que não fazia o menor sentido, inclusive. O rei então ele começou a falar, bom, se eu for um cavaleiro de dragão, ninguém vai contestar as minhas ordens aqui. Então ele tentou chocar ovos de dragão, mas não conseguiu. E depois então que ele viu que ele não conseguiria chocar ovos de dragão, ele voltou suas atenções para Fogo Vivo, que muitos diziam que era um primo muito próximo do Fogo de Dragão. Então ele começou inclusive a usar Fogo Vivo nas torturas e nas execuções. Antes as pessoas eram executadas enforcadas, mas ele começou a tacar fogo nas pessoas e ele parecia se divertir inclusive quando ele fazia isso. Depois disso que o Aerys começou a tacar fogo nas pessoas, ele começou a ser conhecido em Westeros como o Rei Louco, exceto em Porto Real, onde ele era conhecido como Rei Ferida. Era conhecido como Rei Ferida porque ele vivia se ferindo ali no Trono de Ferro, ele se cortava nas espadas do Trono de Ferro. Em 279, depois da conquista, então, o filho do rei, o Rhaegar Targaryen, se casa com Elia Martell, a irmã mais jovem do príncipe de Dorne, o Doran Martell. Quando ele se casa, o rei não vai até o casamento e não permite que o príncipe Viserys, inclusive, vá até o casamento do irmão. Isso porque ele está desconfiando cada vez mais do Rhaegar. O Rhaegar, inclusive, decide que ele vai morar em Pedra do Dragão e não em Porto Real. Em 280, depois da conquista, inclusive, o casamento dele com a Elia Martell dá os primeiros frutos. E ele tem uma filha, a princesa Rhaenys. Ele, então, vai levar a menina para o pai e a mãe conhecer. Quando a mãe dele, a Raela, vê a menina, ela pega a menina nos braços e abraça calorosamente. Aquele amor que uma avó tem pela neta, normal. Já o rei olha a menina e fala, não quero tocar nessa menina porque ela tem cheiro de dorneza. Em 281, depois da conquista, Harlan Grandison, um idoso que fazia parte da Guarda Real, acaba morrendo de causas naturais. Quando esse cara morre, a Guarda Real fica sem um membro, portanto, Aerys precisaria indicar um membro para substituir esse cara. Quem ele resolve indicar é Jaime Lannister. Ele então vai comunicar o Tywin disso. Ele vai falar, Tywin, eu vou colocar o seu filho na Guarda Real. Na época, o Tywin estava tentando arranjar um casamento do Jaime com uma das filhas do Lord Hoster Tully. As filhas do Hoster Tully é a Lysa ou a Catelyn Tully. Se o Jaime fosse um cavaleiro da Guarda Real, ele não poderia se casar, ele não poderia ter filhos. Se ele não pode se casar e ter filhos, ele não pode assumir a casa. O Jaime era toda a esperança do Tywin de que a casa Lannister prosperasse. Afinal de contas, o segundo filho dele era o Tyrion, o anão deformado, o cara que ninguém queria ver no poder. Então, ele ficou absurdamente puto com o rei. Isso, inclusive, fez com que a amizade deles acabasse de uma vez por todas. Mas, reza a lenda que, na ocasião, quando o Aerys ele falou para o Tywin que o Jaime seria um novo cavaleiro da Guarda Real, o Tywin, então, ele se ajoelhou, se apoiou em um joelho e agradeceu ao Aerys. Falou, Aerys, muito obrigado por você estar concedendo essa honra à minha casa aí. Só que, pouquíssimo tempo depois disso, ele alegou que estava doente, então pediu para se retirar do cargo de mão do rei, e o Aerys dessa vez foi lá e concedeu, até porque era isso que o Aerys queria mesmo. Ainda em 281, depois da conquista, o Lord Walter Wench, que tinha sede em Harrenhal, decide fazer um grande torneio em Harrenhal, e nesse torneio ele pretende apresentar a filha dele para a sociedade. Então é o dia do aniversário, o dia do nome da filha dele, ele decide fazer um grande torneio. O Aerys, ele decide então que nesse torneio ele vai condecorar ali o Jaime como novo membro da Guarda Real. Mal Aerys II Targaryen sabia que neste torneio começaria o declínio da casa Targaryen, o declínio
dos dragões, que eu vou falar para vocês o que aconteceu no próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando de todos os vídeos. Deixe sua opinião nos comentários. Peçam novos vídeos aí nos comentários também. A gente já está na reta final dessa série de vídeos. Eu quero saber o que vocês querem ver aqui no canal. Se você não é inscrito, lembre-se sempre de se inscrever. Se você não acompanha a gente nas nossas redes sociais, lembre-se sempre de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima.